Oi gente, meu nome é Marcelo e hoje eu vou estar dando sequência à devocional da Bíblia de Israelina. Eu vou estar realizando a leitura do capítulo 3 do livro de Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os mazubeiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriaremos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo ele começa alertando os cristãos da época sobre a questão da falsa circuncisão, sobre a questão dos mazubeiros. Ele fala sobre a circuncisão, que na época eles estavam falando, né, que a circuncisão era o método de salvação, até mesmo as obras na época. E Paulo alerta falando: ei, não é as obras, não é a circuncisão, é o Espírito que salva, é o Espírito Santo. Ele continua no versículo 4: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto a zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ao conhecer Cristo, todo o nosso conhecimento carnal, todo o nosso conhecimento humano, ele vai abaixo. Porque Jesus é muito maior do que todas as nossas convicções. Paulo diz no versículo anterior, ele fala sobre a perseguição da igreja, por causa do zelo dele perseguir cristãos. No capítulo de Atos 9, ele mostra, Saulo na época perseguindo os cristãos, tudo por causa do zelo e a convicção dele. Paulo perseguindo os cristãos, ele estava achando que ele estava agradando o coração de Deus. Muitas das vezes a gente faz coisas que a gente acha que, poxa, é para Deus, sendo que é só a nossa convicção. E a nossa convicção ela deve abaixo toda vez que a gente vê a Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, todo o nosso pensamento, todo o nosso zelo deve ir abaixo. Paulo continua: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede na lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo no versículo 11 ele fala sobre alcançar a ressurreição dentre os mortos, sendo que é impossível a gente ressurgir dentre os mortos, como Jesus fez, espiritualmente falando, estando segundo a carne. A gente nunca vai conseguir a salvação através de nós mesmos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, no verso 13, ele fala sobre esquecer o que está atrás e ele fala sobre focar o que está diante dele, focar em Cristo. Um exemplo de uma pessoa que acabou olhando para trás e não focando mais em Cristo foi Pedro. Deixa eu puxar aqui. Capítulo 4 de Mateus. Ele mostra sobre quando Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens. E Pedro realmente ele começa a pregar, ele viu todos os milagres de Jesus, ele viu Jesus fazendo N milagres, vários feitos. E quando Jesus ele morre, ele ressurge no 3º dia, e quando Jesus vai visitar Pedro, ele vê que Pedro voltou a pescar peixes. Então ele foi uma pessoa que deixou de olhar para frente e começou a olhar para o passado dele. E quando nós olhamos para o passado, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros, as mesmas coisas de antigamente. E isso pode ser levado também para a questão de experiências com Deus. Um exemplo: pessoas que Deus faz alguma coisa na vida delas, Deus já passou o que Deus tinha para elas, e elas continuam olhando para trás, olhando para o que Deus fez, mesmo de anos depois, tempos depois, e ela acaba não prestando atenção, ela acaba não estando aberta para o que Deus pode realizar no presente ou no futuro. Então, quando a gente foca no passado, a gente só olha para ele, a gente não olha para o presente, a gente não olha para o futuro.
A gente não olha para o que Deus faz, a gente não olha para o que Deus pode fazer. Verso 17, Paulo ele fala sobre os inimigos da cruz. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, no versículo 17 em diante, ele começa a falar sobre os inimigos da cruz. E o que seriam os inimigos da cruz? Seriam pessoas que muitas das vezes elas estão no nosso meio cristão, sendo que elas não são cristãs de verdade. Elas acabam pervertendo o Evangelho. E como Paulo fala, o Deus deles é o ventre. O que seria o Deus deles é o ventre? Seria o próprio desejo, seria o egoísmo, seria suas próprias vontades. Porque tem pessoas que elas acabam pervertendo o Evangelho, manipulando o Evangelho para o próprio bem. Qual seria esse exemplo? Pessoas que sabem que tem que renunciar a um pecado, mas elas acabam não renunciando e acabam usando argumentos, tentando usar a Bíblia para poder abraçar o pecado dela, sendo que Deus não abraça o nosso pecado. Deus ele detesta o nosso pecado, mas não detesta quem peca. Aqui fala sobre buscar, sobre Cristo transformar o nosso corpo, mas Cristo ele só vai transformar o nosso corpo se a gente buscar Ele, que Paulo até fala, prossiga ao alvo que é Jesus Cristo. Um exemplo disso é um dardo. Quando a gente lança um dardo, ele nunca se desvia do alvo, ele sempre segue reto. E nós devemos ser como esse dardo, prosseguindo ao alvo que é Jesus Cristo e a sua vocação, para assim poder sermos transformados por Ele, porque Jesus só transforma aquele que está aberto para se transformar. E assim nós devemos ser como um dardo, prosseguindo ao alvo, sem desviar, sem perder o foco, sem olhar para o passado, porque o dardo ele só segue adiante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Quem puder, dá um like, compartilha o vídeo aí. E é isso, até a próxima.